todos, sejam muito bem-vindos a mais uma rubrica Números e Impostos e hoje, como prometi, vamos começar aqui a esmiuçar um bocadinho, não é? Os anexos que compõem o IRS para vos ajudar realmente a preencherem caso pretendam fazê-lo sozinhos. Comigo está a Catarina Oliveira e nós então falámos um bocadinho sobre o rosto, o anexo A e H. E H. Pronto, e é isso que nós vamos falar hoje. Anda daí que eu tenho muito para te contar. Então vamos lá então começar. Mais lá então. Pronto, então é assim, vamos lá começar com as finanças, no portal das finanças, não é? Tem que ser ao portal das finanças e começar com a introdução da palavra passe e do contribuinte. Que aos poucos toda a gente já tem, porque já validaram a fatura, já fizeram isso tudo, toda a gente já tem as palavras passes. Se não tiverem, arranjem, porque é realmente importante. Não é? É importante. Todas as pessoas, inclusive as crianças, todas as pessoas devem ter a sua palavra passe, a sua senha das finanças. Pronto, então começámos então pelo rosto, em que no rosto o que é que o mais importante de tirar assim no geral, é verificar a situação da pessoa, se é união de facto, se é casada, se é solteira, naquela parte, e também verificar o cônjuge e o sujeito passivo em si, e dentro disso fazer o IRS, escolher. Depois também tem preocupação por os dependentes, convém realmente que cada um dependente tenha a sua palavra passe, não é só colocar lá os dependentes. Pronto, e essa parte aí é, por exemplo, a pessoa agora pode também fazer o IRS separado, por exemplo, que é unido de facto ou que é casado. Sim. Não é obrigatório fazer os juntos. Ou seja, ela tem que fazer duas simulações, uns casados e outros dados, para ver onde é que vão ter melhor. Sim, que é para ver se até que separadamente podem fazer e até obter um maior reembolso. Exatamente. Pronto, assim, a ideia geral é mesmo essa. Sim, conseguem. Aqui também se pode colocar aqui, o grau de incapacidade, imagina, num grau de deficiência ou uma declaração de multiusos. Tem, por exemplo, imagina que uma pessoa tem uma declaração de multiusos, por exemplo, com uma porcentagem de incapacidade de 70% ou 70%. Tem que colocar aqui nesta parte onde tem o sujeito passivo e onde ou o cônjuge ou até mesmo o dependente. Dependente, exatamente, sim. E isso aplica-se, por exemplo, à questão das doenças profissionais. Uma pessoa tem uma doença profissional. Tudo que é incapacidades é aqui nesta parte. Desde que tenha uma incapacidade ou um grau de deficiência, não deve colocar aí a sua incapacidade, que isso ajuda também a melhorar o seu IRS. Mas tem que ser já uma incapacidade, porque às vezes as pessoas podem pensar que o médico diz que eu tenho uma incapacidade. Não, tem que ser uma incapacidade mesmo validada pela própria Segurança Social e uma junta médica. Sim, tem que haver uma declaração de multiusos, onde tem lá a sua incapacidade e até onde tem um período em que começa a sua incapacidade. Por exemplo, se for para trás, vai buscar para trás. Sim, pode. Por exemplo, em 2023 já podia estar em fase de aprovação, não estava, vai junto à médica, não vai, já 6 anos no acrescente e não colocou nada de 2023 no IRS 2024. Sim, pode ir buscar voltar a fazer o IRS, substituir o IRS 2023, 23 neste caso, e colocar lá a incapacidade. E aí realmente pode até, imagino que não recebeu o reembolso na totalidade, realmente até pode ainda buscar um valor maior. Sim, isso também pode fazer isso. Pronto, depois, entretanto, depois tem na parte do rosto tem isso, depois também tem que ver, porque já automaticamente já foi na composição do agregado. Imagina, se a pessoa atualizou a composição do agregado direitinho, aparece realmente as pessoas com os cônjuges, aparece com os dependentes, já aparece também dependentes com guarda partilhada, esse tipo de situação até se já fica de forma automática a partir do momento em que uma pessoa faça a composição do agregado até 15 de fevereiro. E essa parte aí. Depois realmente é o IBA, ter atenção a que o IBA está correto e que tenha sido colocado no portal das finanças o IBA atualizado, em que tenha que ser em nome do titular, a situação toda. Pronto, depois tem também é isso, basicamente é isso, e também depois tem uma parte importante que é relativamente à consignação de IRS. As pessoas, por norma as pessoas não colocam ainda, ou têm muitas dúvidas em relação a isso,
porque pensam que lhes vai retirar ou por exemplo, pode vir a pagar. Vou tirar mais isso, não, mas pagar ou pagar mais. Isso, mas não é assim. Mas até é mesmo importante até escolher uma associação e escolher uma associação que realmente até lhe diz alguma coisa. Se tiver, pode então colocar lá um contribuinte, escolher que tipo de donativo é, social, cultural, e realmente isso ajuda a que é na coleta e não vai ser no reembolso nem no pagamento de IRS. Ou seja, não tem qualquer encargo para a pessoa em si. Sim, tem a ver com a coleta de impostos, tem a ver com a parte da coleta de impostos. Não tem nada a ver. Pronto, e basicamente o rosto é isso que tem que estar lá preenchido. Há quem agora existe o IRS automático, ou seja, nós colocamos entregar IRS automático e se estiver tudo direitinho já pode estar automaticamente lá preenchido. Claro que não é só por visto, imagina, recebe o reembolso na totalidade ou tem que verificar também se está tudo direitinho no reembolso automático. Pronto, se estiver tudo bem preenchido, tudo direitinho, é realmente colocar o vistinho e confirmar os dados e realmente a entrega do IRS é de forma automática, ou seja, é só colocar a dizer confirmar. Mas isso mesmo são situações que, digamos assim, de IRS extremamente simples, não é? Pessoas que não têm grandes. Sim. Por exemplo, tem o anexo, acho que é uma das mais-valias. Sim, esse tipo de anexos não convém. Não é não convém, até nem consegue. Se fizer IRS automático, ele vai dizer não consegue preencher desta forma. E nós temos que entregar o IRS normal. Não, por exemplo, é preciso terem atenção a isso, porque às vezes podem não estar a declarar tudo direitinho e depois virem a ter problemas, porque é muito fácil chegarmos lá, seguinte, e depois esquecemos de alguma coisa. Sim, às vezes, é claro, depois tem esse tempo também apesar de esquecer, se fizer o IRS... Não é que esquecer, às vezes é mesmo desconhecimento de algumas pessoas, né? Eu nem sabia que tinha que declarar isto, ou nem sabia que tinha que declarar aquilo, por exemplo. E até pode nós vamos falar mais à frente da questão, por exemplo, dos rendimentos de pessoas que trabalharam no estrangeiro, mas têm só foi uma semana, foi só sazonal, foi só ali à apanha de morar não sei onde. Sim, isso é diferente e esqueci-me, sim, mas é aquelas coisas, né, que o seguinte não se vai aplicar às vezes as pessoas realmente, por desconhecimento, fazem de forma automática, mas também agora, assim, de forma automática eu posso fazer, mas depois também pode substituir o IRS até ao final de junho, que não há qualquer problema, por isso pode fazer isso. Sim. Por isso, a partir do momento, ou por exemplo, ou se não foi mesmo um esquecimento. Sim, a questão que eu estava a dizer, as chinesas por norma automático é bom para coisas muito simples, não é? Porque se aparentemente tem que ter alguma coisa mais complexa, até, convém ter mais atenção, até procurar ajuda, porque... Até, por exemplo, uma pessoa agora, um trabalhador independente, um profissional liberal, também, em certas situações, também já aparece automático. Pronto, é só basicamente nesses dois anexos. Nos outros não podem o fazer. De forma automática. Pronto. Depois, então, tem o anexo A, que é o anexo dos trabalhadores por conta de outrem, como o nome indica, ou pensões. E aqui é onde está realmente, agora, por norma, de forma automática, está no anexo já preenchido o rendimento do trabalhador anual, a retenção na fonte, a segurança social e os sindicatos, se também desconta para o sindicato. E nos pensionistas a mesma coisa, ou através da segurança social, ou através do... Sim, isso estas são as pessoas a trabalhar. Se o nosso patrão estiver a trabalhar corretamente, não é? Isso, geral de apresentações, não é? A segurança social não paga as pensões. Estão a trabalhar direitinho, isso já vai estar lá tudo espelhado, porque foi tudo devidamente declarado, não é? À partida, mas é aquela coisa, sempre confirmar, até por exemplo no final do ano os patrões geralmente estão sempre aquela declaração anual. A declaração anual, exatamente, e validar se diz a letra com a careta. Sim, sempre convém ver se a declaração está correta, ou até mesmo os próprios pensionistas também verificar aquela declaração, que às vezes por norma a Segurança Social não envia a nível do papel. Mas sim está na Segurança Social direta. Se a pessoa tiver acesso à Segurança Social direta, vai a pensão e tem lá a declaração anual. Sim, mas tem Segurança Social para não se vai enganar. Não sabemos. À partida, não é? Eu tenho, por acaso este ano tivemos um exemplo assim. Não é à partida, ela não se enganou, mas não aparecia. Pronto, assim, por acaso a pessoa sabia que tem uma pensão e por acaso não aparecia. Mas fomos à Segurança Social direta e estava lá introduzidos.
Mas é um lapso, é muito fácil de... Hoje em dia, antigamente tínhamos que ir para a Segurança Social. Sim, e às vezes até a própria declaração da entidade patronal, imagina que tem algum erro e que realmente depois eles colocam novamente, convém depois nós fazermos manualmente essa situação. Mas é uma coisa esporádicas, mas por norma é assim. Também aqui convém até, há muitas pessoas, por exemplo, ou a pessoa, tipo arquitetos, engenheiros, que tenham, que trabalham por conta de outra, mas que pagam os seus médicos, pagam as suas respectivas cotas. Sim. Também pode colocar aqui no anexo A as suas cotas das respectivas ordens. E então mete lá mete aqui também no anexo A. No anexo A. Certo. É bom saber. É isso, porque também... Porque aquelas coisas, por exemplo, está bem, se calhar se fosse na minha área de atividade eu até sabia, não é? Mas se calhar muita gente não sabe, não é? Sim. Mas coloca aqui também quem trabalha por conta de outra. Pronto, e entretanto, depois temos o anexo H, que é onde se pode verificar a situação das nossas despesas que nós agora mensalmente vamos validando ao longo do ano. E depois também tem aí uma parte de benefícios, por exemplo, no caso do PPR, aparece lá automaticamente. Por exemplo, ter um PPR ou um donativo que queira fazer, isso já não está. Depende, há donativos que já estão, porque se fizerem fatura recibo dessa situação. Se não fizerem, convém introduzir manualmente. Assim, aquilo, nós pomos o listinho que sim. E vemos às vezes as despesas que temos lá. Só aparece saúde, educação, pronto. Mas o mais importante é verificar, quem tem empréstimos bancários antes de 2011, porque após isso, quem comprou casa após isso não consegue deduzir nada, nem juros, nem amortização. Mas no caso de antes de 2011, as pessoas conseguem verificar e só é deduzido os juros. Aqui os encargos com habitação permanente. Agora no caso também existem aqui as rendas que têm os inquilinos. E é aqui que nós devemos colocar a renda dos inquilinos e verificar se o arrendamento está correto, se os recibos de renda estão corretos. Por norma, as próprias finanças também já o introduzem. Tanto os bancos como o portal das finanças, se for de forma automática fazer o arrendamento, já está lá introduzido. É só nós verificarmos se está tudo correto. Porque há pessoas que, por exemplo, nós temos que validar as faturas do dia 28 de fevereiro até dia 31 de março. Nós podemos verificar as nossas deduções no portal, certo? Não é fatura. E depois aparece também no portal, em cima, antes de entrega, no cabeçalho esquerdo, aparece as nossas deduções. E nós podemos aí ver a parte que é dos 250 euros, a saúde, a educação e os encargos. Então aí tem encargos, por exemplo, com os juros da casa, ou encargos com as rendas, ou encargos, por exemplo, com lares que têm os pais como ascendentes nos lares. Aí aparece vários encargos. E a dedução específica que cada um representa. E aí verifica também. Aí também, quando um progenitor paga a pensão de alimentos, é no anexo H, que se tem que colocar a pensão de alimentos. O seguimento da Não, assim, a pessoa que paga. É a pessoa que paga e tem que colocar as pessoas. Sim, no anexo H, que é como despesa. Ou a pessoa que recebe é no outro anexo. É no anexo A. Pronto, é assim. Ou seja, depende de quem é que está a pagar e quem é que está a receber. Se houver esta situação de pais que estão a pagar uma pensão de alimentos, por exemplo, mensalmente, aí é o valor anual que tem que se colocar. Coloca-se o valor anual e coloca-se o número de contribuinte de quem está a enviar esse valor. Às vezes pode ser o cônjuge ou o próprio dependente. E coloca lá o valor e isso ajuda também a ter um benefício. Tem que haver algum tipo de comprovativo desse... Sim, tem que haver, por exemplo, seja por transferência bancária, convém que tenha sempre transferência bancária. Ainda bem que falaste sobre isso. Porque imagina que é em dinheiro, é preciso uma declaração da outra parte. A dizer que recebeu X valor, a dizer que, se for em dinheiro, é dizer que recebeu X valor anual relativamente à pensão de alimentos e assinar. Sim, mas por norma, agora a maior parte das pessoas fazem sempre transferência bancária, por MBWay, isso é a prova realmente que fez essa pensão de alimentos. E realmente, isto tem que estar bem estipulado em tribunal. Se é pensão de alimentos, se é guarda partilhada, que é para colocar também no IRS, porque pode pedir, ou o próprio AT pode pedir comprovativo
do tribunal, qual foi a sentença, ou qual foi a situação que deu. A situação daquela criança, depois do lado pagar, depois do lado. Sim. Mas se colocar isto tudo assim, se colocar na composição do agregado já tudo direitinho, já aparece de forma automática, até a guarda partilhada já aparece na parte da guarda partilhada no anexo A dizer 50-50, ou que estipulação foi. Catarina, anexo G, J e como é que vamos falar hoje? Pronto, é assim, vamos falar um bocadinho sobre os anexos que normalmente as pessoas ou não sabem como se chama os anexos respectivos. E então vamos falar um bocadinho do anexo G, que é o conhecido das mais-valias. Falar um bocadinho do anexo F, que é a parte dos rendimentos perdiais, quem é senhorio ou locador neste caso. E vamos falar também o anexo J, que às vezes é importante, e as pessoas não sabem quando tenham, por exemplo, rendimentos em Portugal, como têm morada fiscal em Portugal, mas que trabalham no estrangeiro, têm que ser declarados também cá no IRS em Portugal. É mais ou menos assim isto que vamos falar. Pronto, eu também tinha umas perguntas sobre isso, mas depois nós chegamos lá. Vamos por ordem. Pronto, o anexo do F é onde realmente as pessoas que são proprietários de estabelecimentos ou de imóveis ou de outro tipo de situações e que arrendam a inquilinos, que neste caso agora se chama locatários. Pronto, são os chamados locadores agora e pronto, têm que declarar as rendas anuais relativamente a essa situação. Agora, por norma, a maior parte das pessoas já o tem tudo direitinho no próprio anexo. Até fazer a emissão dos recibos, não é? Se já sim, porque agora, sim. Quando as pessoas já são com alguma idade é que ainda podem fazer em papel, via papel. Mas agora a maior parte das pessoas já fazem a sua certificação do contrato de arrendamento no Portal das Finanças e emitem os recibos no Portal das Finanças. O que dá origem é que no IRS já vem pré-preenchida essa situação e ajuda realmente a nível anual. É também interessante também ter atenção só no anexo que, para além das rendas, ou para além do rendimento, também devem incluir tudo que tem a ver com despesas relativamente a esse imóvel. Despesas que o senhorio tem relativamente a esse imóvel. Senhorio, neste caso, sim, por exemplo, outras coisas, tipo o IMI, por exemplo. O IMI também entra para isso? E obras, etc. A única coisa que tem que ter atenção é que tem que ter um contribuinte do senhorio, neste caso, e convém que as faturas estejam direitinhas para entrar nesse tipo de... Ou seja, por exemplo, eu estou vivendo numa casa alugada. Isso. Fiz obras, por exemplo, no inverno entrou chuva e tenho umidade. Eu tenho que pedir sempre a fatura dessas obras no número de contribuinte do meu senhorio. Sim, mas por norma os senhorios é que fazem às vezes esse tipo de reabilitação. Sim. Quando eles fazem esse tipo de reabilitação, esse tipo de... põem o número de contribuinte deles e a morada daqui que é para... Sim, e a morada de cá, que é para a morada da própria onde está a renda, que é para ter o benefício de poder ter as despesas de condomínio também. Imagina que é um apartamento também, se tiver o condomínio em nome do senhorio, esse tipo de coisas são importantes. E entram todas para nesse anexo também, como despesa, ok? E é só isso que entra neste anexo? Sim, tem a ver com, também pode ser outro tipo de arrendamento, mas o principal realmente ou seja, o foco principal é despesas com rendas, com arrendamento. Que estejam alugados. Isso mesmo, ok. Seja a nível de estabelecimentos ou a nível particular, é esse tipo de situações. Sim. Passamos então para o anexo G, que é aquilo que as pessoas gostam muito, que é as mais-valias, não é? As pessoas não gostam muito. É o que nos pode tramar um bocadinho também. Não é o tramar, relativamente, é quando nós recebemos algum rendimentos e incrementos relativamente à venda de imóveis, ou em venda de imóveis, em venda de ações. Realmente é neste campo que nós temos, é neste anexo, que nós temos de ter esta preocupação de discriminar. Existem algumas situações que a pessoa tem que ter atenção quando adquire um imóvel e entretanto vende esse imóvel, a pessoa tem que ter atenção em algumas situações, que o que aqui põe
tem que ter o valor de realização, que é o valor da venda, neste caso, que agora algumas situações também já aparecem automaticamente nas finanças, e no portal, mesmo no anexo. Sim. E também tem que ter atenção à parte da aquisição. O que é aquisição? A parte, na altura, que é o valor que comprou. Ok. Na venda tem uma situação assim... Exceção à regra, digamos. Sim. Assim. Muitas vezes as pessoas não sabem, que é, por exemplo, se o valor da venda for inferior ao valor patrimonial, o que impera é o valor patrimonial da casa. Ok, você podes ter prejuízo na venda da casa. Tu podes vender a casa e não ter a mais-valia, certo? Sim. Pronto, mas o que é mais importante é saber isso. E também o que é importante na situação é por heranças, por exemplo. E a data da herança, ou a data da morte, por exemplo, de um cônjuge, ou de um avô, etc. Esse tipo de coisas é preciso ter atenção, porque a data da morte é relativamente às percentagens, quantas pessoas estão na herança, a quem foi adquirida a venda, de que forma foi feita, quantos, por exemplo, se for vários filhos, ou seja, cada um tem a sua percentagem de colocação lá no anexo. Do anexo. Pronto, okay. À partida também já vem automático? Não vem. Não vem essa assim, a parte que vem basicamente automática, que agora acontece, é muitas vezes quem compra e vende de forma normal. Sim. Agora, quando a herança e tudo não vem normal. Mas também o valor da compra nunca vem no anexo. Raramente vem isso. Somos nós que temos que ter a escritura de compra, a escritura de venda. No caso de ser uma venda normal do nosso apartamento, por exemplo, que é o tal habitação permanente, que é a habitação própria e permanente, que é a nossa habitação onde habitualmente onde nós moramos, e onde temos a morada fiscal e temos esse tipo de coisas. E depois, ter atenção é essa situação, por exemplo, a forma como nós podemos realmente não originar uma mais-valia muito elevada. Imagina que quanto mais a diferença existir entre o valor da aquisição com o valor da realização, o valor é maior. For a mais-valia, maior é. Mas, entretanto, temos que também ter atenção que caso, por exemplo, quisermos reinvestir ou até amortizar ou empréstimos, agora existem regras recentes que se pode fazer desse modo. Nós podemos reinvestir numa habitação própria permanente, não podemos investir numa segunda habitação. Pronto, mas existem agora regras diferentes, que agora também existe a parte que amortizamos, por exemplo, a casa que devemos ao banco, também devemos ter atenção a essa situação, o valor da amortização da casa, ou seja, temos de ter aqui uma panóplia de situações para realmente isso origina que não pague tanta mais-valia pela casa. Ou seja, ele neste caso, também se calhar pensando numa primeira vez uma pessoa que está a passar por essa situação, será sempre também aconselhar-se. É muito melhor, muito melhor. Depois também ter atenção que pode também deduzir todas as despesas referentes à venda, como por exemplo a situação imobiliária, quando por exemplo vende uma casa e tem aquela comissão da imobiliária, despesas por exemplo diversas, certificados energéticos, esse tipo de coisas. E também é importante também ter a noção de que pode também fazer a realização de obras, ter feito a realização de obras de reabilitação da casa, que pode ir até 12 anos para trás. E então pode ir buscar essas despesas. Tem que ter número de contribuinte, fatura direitinha, porque por norma as finanças pedem depois a justificação. Imagina que o valor é elevado de obras, as finanças pedem essas justificações. Voltamos sempre à velha máxima, faturas. São sempre as faturas. Sim, mas de obras. Sim, não, mas já no anexo anterior que falaste, fizeste muito sempre as faturas, sempre as faturas. Porque as despesas ou seja, nós temos de ter as faturas direitinhas relativamente a cada anexo, porque são
são coisas diferentes. São anexos que para a gente deduzir o máximo de valor possível, é preciso ter também a prova e é preciso ter tudo direitinho. Exatamente, sim, por isso Também existe aqui as ações, como no teu caso, em que também é necessário, por exemplo, relativamente à venda, por exemplo, fazendo o IRS, este ano, por exemplo, 2024, não é? Vai ser agora feito em 2025, o que é que acontece? Esta situação deste rendimento tem que ter havido uma venda no ano de 2024. Exatamente. Ou seja, a aquisição até pode ser 2023, sim, a aquisição, pronto, isso não interessa para nada, interessa mas a realização do rendimento, a realização da alienação da venda tem que ser feita no ano 2024. Mas imagina que tu só este ano é que fizeste a venda. Só para o ano é que tens que declarar. Exatamente. Ou seja, se for uma ação que transita de um ano para outro, só no ano da venda, no ano a seguir, ao ano da venda. Por isso, e também nas ações a mesma coisa. Quando tens que ter sempre a declaração, ou pedir a declaração da compra, e a da venda, pronto. Sim, também podes também norma. Sim. E depois também, se tiveres despesas inerentes a isso, também é importante deduzir. Lá é sempre, ou seja, é sempre, e claro, o importante neste caso é principalmente as pessoas que têm aquela situação de reinvestir, o reinvestimento, que é importante para diminuir o valor a pagar de imposto, por exemplo, neste caso. No IRS, no fim. Ok. É bom saber. Reinvestir ou na casa própria permanente, convém ter atenção a isso. E existe um modelo G1, que é para situações em que aqui não dá objeto a mais-valia. O que é isso que quer dizer? Que tem que ser declarado imóveis que foram adquiridas antes de 1 de janeiro de 1989. Ok? Aí dá origem. Nós declaramos, mas não dá mais sim, antes, mas tem que provar, não é? Tem que provar que realmente na altura adquiriu uma casa ou um imóvel, qualquer coisa assim, antes de 1989. Aí tem que ser declarado na guia 1, mas não tem objetivo. Ou seja, é só mesmo declarativo. Só mesmo para saber que tens aquilo, basicamente. Basicamente é isso. Sobre o anexo G, mais alguma coisa assim relevante? Sim, não, é isso que eu estou a dizer. É basicamente o geral do anexo, é assim. Sim, ok. Idealmente, se for a primeira vez, contratar sempre alguém especializado para ajudar nessas situações. Até porque, é muito específico, até pode ser, pois a pessoa também pode ir aprendendo e até ir às finanças, e as finanças também ajudá-lo nesse aspecto. Sim. Mas convém sempre ter atenção a este tipo de pormenores. E às vezes ir a um contabilista ou ir a uma empresa que faz IRS e coisas assim, eles alertam para todo o tipo de situações. Exatamente. Alertam para o reinvestimento, alertam que tipo de despesas, alertam para o tipo de situações que às vezes as pessoas não têm esse conhecimento. Não têm esse conhecimento, é uma coisa que se fala muito e acaba-se por passar um bocadinho ao lado. Próximo anexo, o tal J, não é? Que é para as pessoas. O J é os rendimentos, não é para as pessoas que estão lá fora, são as pessoas que estão no território nacional, mas, por exemplo, imagina, eu vou dar exemplo, que é mais fácil dar um exemplo. Sim. Imagina, uma pessoa que está a trabalhar na França, por exemplo, sim. Mas que a morada fiscal está cá. Mais 180 dias, por exemplo, mais 180 dias está cá. Ou, por exemplo, aquele tipo de contratos que é vai e vem, faz um contrato meio ano, sazonal, etc. As pessoas agora têm que entender que é um anexo que tem mesmo que declarar, porque, aliás, as finanças agora têm esta situação de que tipo França, a Europa principalmente toda esta União Europeia, na Europa a maior parte dos rendimentos acabam por ser declarados de lá e são enviados para cá. Então muitas pessoas às vezes dizem, mas como estou a trabalhar lá não tenho que declarar cá. Não é assim, a morada fiscal está cá. Exato. E então se estiver cá a morada fiscal tem que declarar cá os rendimentos obtidos no estrangeiro. Ou, por exemplo, rendas obtidas no estrangeiro. Ou outras situações obtidas no estrangeiro é mesmo necessário. Ou seja, se eu quiser ser excêntrico e comprar uma casa em França e colocar lá, alugar, eu tenho que... Sim, porque a morada fiscal está cá. Sim, a minha morada fiscal está cá. Sim, são rendimentos, como o anexo diz, são rendimentos obtidos no estrangeiro. Mas que são pessoas que vivem no território nacional. Mesmo que essa pessoa, por exemplo, se tenha ausentado sazonalmente para trabalhar no estrangeiro. O que acontece é, imagina que existe
situação das moradas, morada fiscal. Se a morada fiscal estiver lá e cá, é diferente, percebes? Ok. Pronto, ok? Mas a maior parte do que acontece, se tiver menos do que 180 dias, ou mais que 180 dias no estrangeiro, é assim que funciona. Tá? Ok. Ou seja, mais uma vez, é uma situação muito particular, que se calhar convém, se for a Sim, nossa não, situação, sim, mas convém entender. ver caso a caso, né? Não, mas convém entender porque depois muitas das pessoas não sabem e aparecem-nos assim um ano, por exemplo, porque a maior parte das vezes os anos que entretanto as empresas europeias mandam, da Europa, mandam por exemplo um ano anterior, ou mandam só para o ano 2025 é que mandam 2024. As pessoas não declararam, depois as finanças mandam uma cartinha a dizer que tem você não declarou, tem uma rendimentos dívida obtidos no X. estrangeiro. Exatamente. Pronto, é esse tipo de situações. Ok. Principalmente agora também com esta situação de nova, não é nova, já tem algum tempo, mas agora que surgiu mais, que até falo mais das criptomoedas, este tipo de coisas, é necessário ter atenção a este tipo de investimento. Sim, até porque, por exemplo, há muitas plataformas de investimento lá fora, né, que depois eles têm que mandar um relatório. Na altura cheguei também a pensar a fazer esse tipo de investimento, mas percebi que realmente era muito mais complexo. Depois muito tinha que ter relatórios, tinha que se pedir. Sim. Realmente compensa. Pronto, Também fazer grandes investimentos, se calhar compensa. São anexos que têm a sua particularidades e que são às vezes um bocadinho, é assim, não são difíceis, mas também não são fáceis às vezes de entender. E a própria lei também tem pequenos detalhes que às vezes é importante e quem já tem alguma experiência os fazer, principalmente pessoas que trabalham na área económica e da contabilidade e empresas, se calhar às vezes é bom primeiro, antes até de fazer IRS, convém ter a noção de, ou às vezes até fazer esse tipo de investimento, ou até mesmo venda de casas e esse tipo de coisas, ter um bocadinho a noção do que pode vir a fazer. Exatamente. Às vezes até é melhor fazer assim do que após o após. Andar a correr atrás de prejuízo, às vezes não tem papéis, ou falta isso, claro, ou falta por exemplo, aquilo. no caso de heranças é mais difícil, mas porque pronto, acaba por quando a pessoa morre, não é? Basicamente tem que haver uma habilitação de herdeiros, tem que haver os herdeiros respectivos da pessoa. Mas é isso, a maior parte das pessoas convém sempre fazer uma análise antes de fazer até o IRS e saber o que é necessário e saber que despesas deve reter e mesmo quem trabalha no estrangeiro convém ter esse tipo de noção. Exatamente. Catarina, só uma pergunta. Se entretanto alguém já preencheu o IRS, por exemplo, esqueceu-se desse rendimento no estrangeiro e ainda vai a tempo de fazer a alteração? Até junho, a pessoa pode. Mês 6. Até quando? Mas ao final? Até no final de junho ainda pode fazer substituição do IRS. No anexo B, temos de ter atenção, 2 anexos, que é o anexo B e o anexo da Segurança Social. É importante pensar que agora existe o anexo, além do anexo B, sempre que é um trabalhador independente, nem sempre porque existem algumas regras excepcionais, mas a maior parte de quem é trabalhador independente, apenas trabalhador independente, é necessário realmente também preencher o anexo da Segurança Social agora. Que é um anexo também que entrou em vigor há uns anos atrás. Mas está mesmo dentro do anexo B? Não. Esse anexo tem de fazer o anexo, porque esse anexo não vem, por exemplo, quando nós abrimos o IRS, algumas coisas estão preenchidas, certo? Automaticamente. Ou agora até às vezes de forma automática também se consegue, alguns trabalhadores independentes também conseguem já ter de forma automática o seu IRS. E aí sim, em baixo tem lá uma cruzinha que diz, também é para colocar o anexo da SS, chama-se anexo SS, que é o anexo da Segurança Social. Para que depois vá para a Segurança Social a informação sobre os trabalhadores independentes. Ok? Porquê? Porque depois eles têm que fazer uns cálculos, a base de incidência, pronto, são umas coisas que depois mais tarde nós vamos falar também mas o que é importante é ter atenção que tem que sempre preencher o anexo da Segurança Social, é mesmo muito importante. Ok? Pronto. E então, no anexo B é dos trabalhadores independentes e existe há os trabalhadores independentes, o anexo B e o anexo C, mas o anexo C é um anexo já com um trabalhador independente, ou principalmente empresarial,
que esteja com contabilidade, chama-se contabilidade organizada. Ao ser contabilidade organizada, já tem que ter um contabilista certificado e, por norma, esse tipo de preenchimento é feito pelo próprio contabilista certificado. Por isso, esse anexo é basicamente, já não é preenchido pela pessoa, mas sim pelo contabilista certificado. Esse é o anexo das trabalhadoras independentes que têm contabilidade organizada, chama-se contabilidade organizada. E então, este aqui é mais indicado para quem tem o regime simplificado. Pronto, que é os pequenos, são os rendimentos profissionais e empresariais. Existe algum tipo de distinção. Existem os rendimentos a nível de, por exemplo, que estão nas atividades, temos que ter aqui atenção às atividades, que existem dois tipos de atividades para este tipo de trabalhadores independentes, que é o caso de chamadas CIRS, que é CIRS, que é umas tabelas, que existe uma tabela, que é o artigo 151, onde estão as atividades relacionadas com a CIRS. E existem as CAIs de atividades, que são outro tipo de atividades que não estão incluídas na CIRS. No tal artigo 151, a tabela. Por exemplo, vou dar um exemplo, eu, economista, ou por exemplo, um formador, ou por exemplo, um médico, ou por exemplo, algumas atividades estão incluídas na CIRS, que é tal artigo 151. Nós conseguimos ver quais são as atividades que estão inseridas nesse artigo. E temos as atividades, que é as CAIs, que são outras atividades portuguesas. E tudo isso tem um código, não é? Tanto uma como a outra tem um código. Pronto, nós temos que preencher ou a parte inicial com os códigos e sendo trabalhador independente. Depois temos que ter atenção ao rendimento anual que cada situação, de cada pessoa fez. Aqui também é importante saber que existem recibos, os tais faturas recibos, que agora são eletronicamente feitos, e também existem programas, não é, que as pessoas fazem a faturação, e aí é onde nós temos que incluir os rendimentos, ou seja, as vendas, as prestações de serviço, esse tipo de análise que nós temos que fazer no preenchimento do quadro. Pronto, no quadro do anexo B. Podemos ter atenção em onde se enquadra, tem basicamente lá os itens, por exemplo, vendas é no 400, por exemplo, 401, por exemplo, prestação de serviços do artigo 151, 403. Aqui é de notar que às vezes a interpretação das atividades às vezes é um bocadinho complicado inserir no âmbito de algumas atividades, que nos parece, por exemplo, tipo um trabalhador profissional que passa faturas, recibos eletronicamente. Tem que ter atenção que às vezes a atividade pode estar inserida na atividade do artigo 151 e ter colocado CAI, mas, ou seja, a interpretação é mais no sentido de ser o artigo 151. Pronto, temos que ter atenção e preencher aquilo conforme a lei. Temos que ter também atenção o valor anual de rendimento e temos que ter atenção também às retenções na fonte, neste caso, que é as tais retenções que nós fazemos de IRS, em que a maior parte das pessoas tem que colocar as empresas ou empresas em que nós emitimos as faturas de recibos eletrónicas ou faturas normais, não é? Nós temos que ter atenção realmente à retenção na fonte que efetuamos de prestação de serviços e as empresas têm que declarar essa situação. A maior parte das vezes já está preenchido também. Temos é que verificar se está tudo direitinho relativamente a essa retenção, porque é importante. É importante porque vai ser isso que vai ser alvo de dedução, por isso é que se chama retenção na fonte, que é a tal situação que nós, basicamente, durante o ano, fazemos uma antecipação do valor, não é? Que depois podemos vir a ser deduzido no valor do rendimento, para ser reembolsado ou para pagar menos, não é? De imposto. É isso. Mas, por exemplo, se uma pessoa passa recibos, se calhar essa é mais uma questão mais para especificamente para os trabalhadores independentes, mas, por exemplo, a pessoa que já fez depois essa retenção na fonte no momento em que fez a emissão do recibo, sim, da fatura de recibo, tem sempre que fazer este acerto no IRS. Não é um acerto. Colocar lá o valor para ser feito um acerto, não é? Porque se a pessoa fez muita retenção na fonte, à partida vai receber. Sim. Vai receber vai ser reembolsado do valor que fez essa dedução ao longo dos recibos, ao longo das faturas, recibos eletronicamente que fizeram nessa altura. Depois vai ser... Aqui não vou falar muito, porque depois falamos na outra sessão, não vou falar muito quem é que é obrigado ou quem não é. Ou seja, quando estivermos a falar sobre isso,
nossa atividade. Essa Essa situação é melhor falar nessa altura, porque o que é obrigatório e o que não é obrigatório. As pessoas também têm que ter atenção, depois isso é futuro. Aqui estamos a falar só o anexo em si. Temos que ter atenção a isso. Outra coisa que é importante também falar é aquelas pessoas que fazem um ato isolado. Um ato isolado. O que é um ato isolado? Por exemplo, imagina, a pessoa só trabalhou uma vez para uma entidade, ou prestou serviços apenas para uma entidade no ano esporadicamente. Ou seja, nesse caso, não é obrigado a dar início à atividade e preencher logo uma fatura de recibo eletrónico, não é? Só por causa de um serviço que fez pontual, e então pode fazer esse tipo de recibo. As pessoas também têm de ter atenção que os têm que declarar. E é neste anexo na mesma. Ser um trabalhador independente, o ato isolado. Sim, o valor base, nós temos de ter atenção. Outra coisa que temos de ter atenção, que é os nossos valores base. Nós aqui imagino que a pessoa desconta para... Tem IVA, por exemplo, que aqui é o regime simplificado, independentemente se é isento ou não. Se tem IVA e retenção, nós aqui só temos que colocar o valor base, o valor que dá alvo depois de imposto, não é? Ou seja, as nossas prestações de serviços e vendas, ok? Pronto. Depois já há a especificidade. Se é, por exemplo, restauração, esse tipo de coisas também tem ali umas especificações no anexo B em cima, mas lá nos itens dizem prestação de serviços, vendas, tem tudo lá, essa situação explícita, no próprio anexo tem lá explicitamente. Pronto, é isso que nós temos a dizer. E no ato isolado, muitas pessoas acham que não devem, tem que declarar porque foi uma situação pontual. Esporádica, mas não, tem que declarar. Tem que declarar, sim. Pronto, e agora também, e pode o fazer nas finanças, o ato isolado pode fazer no portal das finanças, o que implica muito é que os atos isolados, por norma, têm todos IVA, não estão isentos. Têm todos IVA. Exatamente. Ou seja, depois este IVA vai dar aviso. Não, esse IVA depois tem que entregá-lo nos próximos 15 dias, que agora automaticamente emitem uma guia, que antigamente não o fazia, nós tínhamos que ir às finanças e pagá-lo. Agora não, já emitem logo automaticamente a guia da parte do IVA que tem que entregar ao Estado. Ok? A própria pessoa entrega ao Estado fica logo ali, e fica logo pago, tudo direitinho, certinho. Pronto. É isso mesmo. Mais alguma particularidade? Sim, pronto, as pessoas têm que ter atenção que é igual aos outros anexos. A atenção que têm que ter é realmente o rendimento base, tem que ver realmente onde está bem enquadrado, porque às vezes há muitas dúvidas no enquadramento, principalmente nas respectivos itens ou respectivas rúbricas, porque às vezes é 401, 402, 403, 404, etc. Mas nós temos que ter atenção qual é a rubrica referente à nossa própria atividade, que é importante. Sim. A retenção da fonte é mesmo muito importante neste caso. Sim. Existem algumas situações que é quem tem rendimentos, também começou a existir há 2 anos atrás, acho eu, 2 anos atrás mais ou menos, que é, quando nós validamos as faturas, nós temos que às vezes, quando uma pessoa tem uma atividade aberta, ou chama-se atividade aberta, ou quando uma pessoa tem uma atividade aberta, isto é senso comum a falar, nós temos que ter atenção a uma situação que é a seguinte, é validar as faturas que são da atividade. E às vezes é importante também nós termos essa noção de que quando estamos a validar as faturas, o que é da atividade, o que é pessoal. Exatamente, para fazer esta separação. Sim, e depois existe também uma situação que é, conforme o rendimento, nós podemos depois também introduzir algumas despesas relativamente à nossa empresa, no regime simplificado. Porque o regime simplificado aqui entra só o rendimento, no básico, mas depois existem outras situações novas que também podemos meter alguns encargos da empresa que depende do patamar do valor, acima desse valor que podemos declarar algumas despesas. Está bem? Eu acho que está em mais ou menos 28 mil euros, acima de 28 mil euros. É mais ou menos o patamar. E a partir daí, se calhar, também pode-se meter esse tipo de despesas que ajuda na dedução do imposto. Está bem? Pronto, também essa situação. Mas a nível das despesas depois particulares. Não, as despesas da atividade. Tudo tem a ver com a atividade. Okay? A particular já é o anexo H, aquilo que eu disse. Exatamente, sim, que já está. O anexo H já devíamos falar. Na Segurança Social é sempre importante ter o número da Segurança Social, é colocar lá, que também tem os itens certos, que é o que é venda de... depois temos de ter a noção, imagina, há pessoas que fazem a venda e fazem prestação de serviços. Tem que ser a noção também, e para particulares, ou para empresas, ou etc. No anexo da Segurança Social é importante que coloquem lá o que é para a parte da venda e o que é para a parte de prestação de serviços, e esse tipo de coisas, até pode descrever, mas tem que, digamos assim. Sim, tem que
a fazer a divisão. E imagina que é só prestação de serviços, só prestação de serviços. A particular, só a particular está lá também. Exatamente. Só empresas, assim. E nós temos que colocar lá para depois esse anexo vai ser comunicado à Segurança Social. Por isso, quanto melhor feito o anexo, melhor até a nível depois da base de incidência da Segurança Social. Pronto, é basicamente isso. Está obviamente visto que não é tão simples como ela diz, né? Que ela fala e parece bom aqui. Também é o que eu digo. Agora, há certas situações em que realmente já existe automático, principalmente trabalhadores profissionais, liberais, por exemplo. O IRS às vezes está de forma automática, mas convém sempre ver os vestígios, porque um trabalhador independente é diferente. Ver se está tudo direitinho o rendimento, ver as deduções, ver as retenções, ver tudo direitinho se está. Mas agora também já aparece às vezes de forma automática no chamado IRS automático. Ou seja, podemos usar o IRS automático, mas convém sempre também verificar. Não, tem que se verificar tudo direitinho. Não é só chegar lá seguinte, não. E até porque também tem realmente essa situação, incluir o anexo da Segurança Social, também tem lá a dizer. Exatamente. Agora, quem trabalha por conta de outra, mas também quem é trabalhador independente, se não exceder certo valor, por exemplo, como trabalhador independente, não precisa de fazer o anexo da Segurança Social. Mas por norma, acabámos todos por fazer o anexo da Segurança Social que é trabalhador independente. De uma maneira ou de outra. É melhor fazer do que não fazer. Exatamente. Mais vale ficar por mais por menos, não é? Sim. Mais alguma coisa? Não, pronto, é isso. É basicamente o geral do anexo do trabalhador independente. Espera, vocês, o geral. Isto é só o geral, minha gente, isto é só o geral. Imaginem se vocês que isto era mais complexo. Claro, não, sim. Não, mas tem que ter atenção, sempre que tem rendimentos do trabalhador independente. Outra coisa que é importante também já agora falar. Às vezes as pessoas, mas eu não tive rendimento, nem sabe. Eu não passei nenhum recebimento, eu não fiz nenhuma fatura, eu não fiz nada, não sei o quê. Independentemente disso... A atividade esteve aberta, tem que preencher. É isso mesmo. Eu estive aqui, mas não fiz nada. Por exemplo, imagina que durante o ano não declarou nenhum rendimento desse tipo de atividade. Tem ainda mesmo que o preencher. Obrigatoriamente tem que o preencher. Outra coisa que também já agora aproveito, já que estamos aqui, já como é o último, aproveito também uma coisa, que é, relativamente a pessoas que não têm qualquer rendimento no ano respectivo, por exemplo, o ano 2024 não tive qualquer rendimento a nível anual, não é obrigado a preencher o IRS. Nem consegue. Nem consegue, pois. Pronto, porque não teve nenhum rendimento. Imagina, só teve despesas, mas não teve rendimento. Okay. Pronto, o que é que acontece? Se não tem nenhum, por exemplo, uma pessoa que esteja desempregada, não precisa de fazer IRS. Já acho que já tínhamos falado no rosto. Sim, já falamos. Pronto. Depois em junho, após junho, já podem buscar a declaração da dispensa de IRS. Okay? IRS, pronto. Mas mesmo assim, os trabalhadores independentes, mesmo que não tenham tido nenhum rendimento, têm que declarar tem que declarar a zero. Está a zero, mas não interessa. Tem que declarar o anexo B. Sempre. E mesmo que não tenha tido outro rendimento de nada, nem que faça com o rendimento B, o anexo B, só com esse tipo, a zero. Não há problema, mas tem que declarar. É obrigatório por lei. Por lei mesmo. Mais uma vez, eu vou voltar a usar o termo que estava a usar um bocado, geral. É muito bonito, isto é tudo muito, muito geral e muito específico também. Sim. Por isso, mais uma vez, deixo a sugestão, se vocês tiverem dúvidas, se precisarem de ajuda, a Catarina está disponível também para dar aqui uma mãozinha no anexo B, A, B, C, D, E, F, seja lá qual for, para vos ajudar. Tem um e-mail de contacto na descrição, por isso se quiserem ajuda, entrem em contacto connosco, que a Catarina terá todo o gosto em vos ajudar. Finalmente. Por hoje, finalmente, vamos terminar o IRS, graças a Deus, que isto é uma dor de cabeça muito grande. Ela diz que não, mas é. Mas está terminado o IRS, agora vamos aqui abordar outros tópicos da fiscalidade, de certeza que vão continuar a ser do vosso interesse. Se não for do vosso interesse, não nos passem informação, porque fiscalidade, finanças, economia, contabilidade, é um tema que nós devemos sempre ter algum conhecimento, também para nos protegermos a nós e às nossas poupanças e às nossas finanças, não é? O saber não ocupa lugar, por isso ter um mínimo de conhecimento sobre o que se está a passar à nossa volta, para onde é que vai o nosso dinheiro, porque é que a gente desconta tanto, porque é que a gente... É sempre bom nós termos este tipo de acompanhamento e é por isso que nós estamos
estamos aqui. Em breve temos mais um vídeo, desta vez sobre trabalhadores independentes, o tal início da atividade e tudo aquilo que tu até se calhar tens interesse em saber. Estás a pensar em ter algum tipo de atividade liberal, acho que se pode dizer assim, não é? Atividade liberal, sim. ou atividade... Trabalhador, ser empresário em nome individual. Exatamente, ser empresário, que é chique dizer que somos empresários, ser empresário em nome individual. Pois, eu e a Catarina vamos ficar por aqui e finalmente vou dizer feliz IRS, que já está a acabar e fica bem então. Tchau! Tchau!